O Freud escreve um texto de 1928 chamado O Fetichismo. Nesse texto, ele tenta explicar como se constitui o fetiche. O fetiche, por muito tempo, ficou ligado à estrutura psíquica chamada perversão. A ideia é que existe algum objeto simbólico entre o homem e a mulher. O Freud vai usar algumas cenas, algumas imagens bem imaginárias, mas que dá para a gente abstrair e tirar daí algum pensamento. Que ele diz o seguinte: por que alguns homens criam fetiches por pés ou por lingerie? E aí as duas cenas que ele mostra são as seguintes. O menino, quando ele vai se construindo e ele vai se dando conta do seu corpo, ele acha que todas as pessoas têm um corpo semelhante ao dele. Até o ponto em que ele percebe que no outro sexo falta alguma coisa que nele tem. Neste momento, é aquela coisa que a gente pode explicar de forma didática. Por que ela tem, por que não tem e por aí vai. O Freud vai falar que este momento é o horror da castração. Quando o menino percebe que a menina não tem uma parte do corpo dele que é muito privilegiada, muito cuidada. Então a mãe coloca a cueca, cuida, fala que para não deixar ninguém mexer ali. Né? Existe toda uma questão cultural em torno dessa região do corpo. Né? Adão e Eva são pintadas de forma a proteger essas regiões e por aí vai. O menino então entende que isso é muito importante para ele, a ponto de então, quando ele observa a ausência de pênis na mulher, ele se assusta. Ele passa pelo que o Freud chama de horror à castração. Então Freud vai dizer que uma possibilidade é o menino superar isso, né? E se tornar um adulto neurótico. A segunda possibilidade, palavras do Freud, é ele se constituir como homossexual. E a terceira é ele criar um objeto fetiche. Esse objeto fetiche vai representar, né, o pênis ausente da mulher, como o Freud propõe. E as imagens que o Freud diz é o seguinte: imagine que a menina está de roupa, então ela vai tirando a roupa, e aí a última peça a cair é a lingerie, a calcinha. Enquanto ela ainda estava com a calcinha, né, ele achava que todo mundo tem o pênis, o falo, e portanto ninguém conseguiu se perder. Quando ela tira, o que acontece? Ele entra com horror à castração. Então acontece um mecanismo psíquico que ele fica fixado no momento anterior. Então, na vida adulta dele, na relação com a mulher, esta parte, a lingerie, passa a ter um papel ou um valor de feitiço. É daí que vem a ideia de fetiche. Passa a ter um valor super importante na relação dele com a mulher. E a segunda explicação que ele tenta dar pelo fetiche no pé é que se a mulher está deitada na cama e esse menino entra, a primeira coisa que ele vê é o pé. Este pé vai funcionar como uma espécie de anteparo para ele não ver a ausência de pênis. Mas ao passo que ele avança, ele vai observar o órgão genital feminino, então ele também ele se fixa no momento anterior. Aí o pé passa a ter um feitiço, passa a ter um valor maior do que os genitais em si. Esse pé passa a ser adorado, passa a ter um valor. A gente pode entender que isso é um tipo de constituição psíquica no homem, para ele lidar com a mulher. Mas, se a gente começar a observar as coisas, e isso com a ajuda desse outro analista, o Jacques Lacan, ele vai dizer que os homens superam isso mais ou menos. E ele vai dizer que os homens amam de forma fetichista. A maneira do homem amar é fetichista. E aí ele tenta explicar essas frases que eu disse aqui que são enigmáticas. Como assim o homem não pode amar e desejar ao mesmo tempo? Coisa que o miserável não conseguiu fazer, porque ele desejava a prostituta e amava a mulher. Mas quando ele mata a prostituta, que simbolicamente, eu entendo aqui, matando a prostituta, a personagem prostituta, que ele poderia transformar a sua mulher, é o que ele não consegue. É por isso que a cama dele se torna triste. Coisa que o filho dele, o noivo, conseguiu fazer. Ele conseguiu transformar a santa de casa na prostituta. Que é isso o que se espera que aconteça em um casal, uma forma, obviamente, para lidar com essa questão do amor e do desejo.
Então, o Lacan vai dizer o seguinte: o que seria a forma fetichista do homem amar? Coisa que já aparece no Freud. O Freud diz o seguinte: eu vejo, né, componentes perversos no homem na relação com a mulher. Para o Freud, a relação do homem com a mulher sempre vai ser marcada por um traço de perversão. Seja numa relação sádica, seja numa relação voyeur, seja com algum tipo de fetiche que ele vai estabelecer. Então, a ideia do Lacan é qual? O homem, ele ama a mulher, mas ele precisa criar um personagem do desejo, um personagem que vai transformar essa mulher, que vai distanciá-la da sua mãe. É só quando ele cria esse personagem, é só quando ele vai colocar esse personagem na mulher que ela passa a ser do desejo. E aí agora eu vou fazer referência a um conto do Nelson Rodrigues para a gente tentar articular. Só voltar um pouquinho. Quando Paulo, falando da mãe, minha mãe não se entregaria a outro homem. É tão pura que se ela tirasse todas as roupas, ainda assim não estaria nua. As outras sim, minha mãe não. O paralelo que eu estou tentando fazer é o seguinte: mesmo que minha mãe tirasse todas as roupas, ainda assim ela não estaria nua. O que eu entendo isso? É o Paulo, o filho, não podendo enxergar, não podendo ver a falta que está lá no corpo da mulher. Falta essa que vai trazer consequências subjetivas para o menino. Tudo bem? É essa a metáfora que eu quero fazer. Então, para a gente articular essa ideia do desejo e do amor, tem um conto, inclusive eu trabalho no livro, chamado Sem Caráter. Sem Caráter é um sujeito que ele é louco, e aí a ideia de articular isso, porque vocês vão ver que vai contradizer tudo que eu disse, vai fazer um contraponto. Porque eu estou dizendo que o homem é uma mulher séria e deseja aquela que está mais distante. Neste caso, o que acontece? Ele diz assim para os amigos: eu sou louco, eu tenho tara por mulher séria. Quanto mais a mulher é séria, mais ele gosta. Quanto mais ela é possível, mais ela se torna objeto de desejo dele. Diga-se de passagem que talvez essa seja a forma do homem amar e desejar atualmente. Quando eu fiz referência ao amor cortês, essa mulher que é colocada na posição ideal, que ele não conhece, que ele não pode, é essa mulher que se torna objeto do seu desejo. Nós chamamos isso em psicanálise de que o desejo do homem é marcado pela impossibilidade. É quando o objeto se torna impossível, no sentido de não pode, da impossibilidade, é esse objeto que se torna objeto do desejo. O Lacan vai dizer, então, que a maneira do homem amar no mundo contemporâneo tem as suas raízes nesse amor cortês. Isso traz uma dificuldade, talvez, para os relacionamentos atuais. Isso é a título de hipótese, que seria o seguinte: nós vivemos, então, numa outra era, e ainda bem, não só saudosismo e nenhuma concepção reacionária, machista. Hoje, uma menina, ela pode sair, conhecer um sujeito, e ela pode, por exemplo, ir para um motel com ele e transar com ele. Tem algumas pessoas que lidam muito bem com isso. Então, no outro dia, cada um vai para sua casa, me liga, qualquer coisa, beijo, me liga. Mas é provável que aconteça uma coisa: que esse sujeito não ligue. E por que não ligue? Apesar de se dizer que as mudanças sociais ocorreram e tal, eu sou meio duvidoso se as nossas formas de subjetivação, de constituição psíquica mudam tão rápido. Por que não liga? Porque aquele objeto que era para ser o objeto da impossibilidade, que causaria o desejo no sujeito, ele já não é mais impossível, né? Decepcionou, né? Oi? Ou decepcionou. Vai saber o que se passa.
há pessoas que lidam muito bem com isso, há outras pessoas que não lidam tão bem. A ideia seria o seguinte, e a gente, pelo menos eu, escuto isso. Por que que ele não liga? O que tem de errado? Ou seja, não existe uma relação completa, né? Percebe que em termos de relacionamento, em termos de encontro entre uma mulher, é sempre meio um encontro faltoso, é sempre um desencontro, digamos assim. E por que um desencontro? Porque, de um lado agora eu posso desejar, mas do outro lado, esse desejo feminino muitas vezes pode matar o desejo masculino. Vocês entendem qual é a ideia? Eu tentei escrever um artigo chamando isso a síndrome da ligação do dia seguinte. Obviamente que é uma referência assim, à pílula do dia seguinte. Então tem. Será que vai me ligar? Será que vai? Né? Então isso traz consequências. Então, nesse sentido, não é uma questão saudosista, é uma questão que, se em outros momentos, outras formas de organização entre uma mulher, existiam outras questões, outro mal-estar, não é porque existe hoje a possibilidade da mulher explicitar o seu desejo, né? É que isso não vai trazer consequências, ok? Então, esse reposicionamento subjetivo também traz consequências para a subjetividade masculina. Então, haja vista que não é à toa que o Viagra está aí. Uma das queixas que traziam o público feminino ao consultório tinha uma coisa que passava pela frigidez, palavra que hoje a gente não escuta muito, né? Isso é cada vez... Hoje existe muitos, né? Antigamente eram mais mulheres que procuravam a psicanálise, hoje os homens estão cada vez mais procurando os consultórios de análise. E existe uma reclamação que algumas vezes traz os homens, que é a questão do quê? Da impotência psíquica, né? O Freud já disse isso, assim, ele falou assim, olha, se a gente perguntar o que traz os homens para os consultórios de psicanálise, a resposta que vai chegar é a impotência, né? Então parece que as coisas não mudaram muito, da clínica do Freud para a clínica de hoje. Eu digo do Viagra porque o Viagra, como uma indústria farmacêutica marcada pelo capitalismo, vai responder prontamente à demanda do homem, né? Então, no livro eu trato essa ideia do fetiche com o Viagra, porque existe uma coisa, o Viagra foi feito para outros fins, e é muito grande a quantidade de homens, jovens, meninos de 16, 17 anos, que fazem uso do Viagra, né? É tomar analgésico sem ter dor. O problema é que isso vai criando uma espécie de dependência. Essa muleta simbólica vai criando uma espécie de dependência. Chega um momento que esse sujeito ele não consegue mais ir para o encontro sexual com a mulher sem ter essa muleta que seria o Viagra. Por que eu articulo com fetiche? Pelo seguinte: por que será que o sujeito faz uso, digamos, do fetiche? Sem precisar, senão para tentar no imaginário demonstrar uma potência, né, algo, né, maior. Então ele tenta compensar no imaginário, na imagem, uma falta simbólica. O problema é que isso traz efeitos. Então isso acaba criando uma dependência. Então a articulação do fetiche com o Viagra é qual? É que o Viagra funciona como uma espécie de objeto que vai intermediar a relação entre o homem e a mulher. Então, se a lingerie, se o pé, se o objeto fetiche tem esse papel de ser uma intermediação entre o homem e a mulher, um véu, né? Porque essa que é a ideia do fetiche, estabelecer uma espécie de véu, né, que cobre a castração da mulher. Então o Viagra estaria como uma espécie de fetiche pós-moderno, digamos assim.